Sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem. Agradecemos desde já a participação de todos. Covid-19, vivências na pandemia, Brasil e Portugal, é o tema do ciclo de webinars, realizado em parceria entre a Organização Nacional de Acreditação, ONA, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e a Health Branding and Business, a GPAS, e queríamos também agradecer o patrocínio da Imparte Saúde. Ao todo serão realizados 6 encontros online, sempre às terças-feiras, às 12 horas no Brasil e às 16 horas aqui em Portugal. O meu nome é Catarina Batista, sou administradora hospitalar aqui no Hospital Privado em Portugal e quero dar-vos as boas-vindas. Para os participantes podem ficar à vontade, podem enviar as dúvidas e os comentários aqui no chat do YouTube da ONA, que as mesmas serão direcionadas para os nossos convidados com a minha moderação. Os vídeos vão ficar disponíveis no canal do YouTube da ONA e no canal do YouTube da APA. Hoje acontece o terceiro debate e o tema apresentado para hoje são as reinvenções hospitalares na era Covid. Os nossos convidados são, pela Organização Nacional de Acreditação, a Cláudia La Selva. A Cláudia La Selva é enfermeira e mestre em Nefrologia e Ciências Básicas da Unifesp, tem um MBA executivo em Gestão de Saúde e tem uma extensão internacional pela Tufts University de Boston e é atualmente diretora de operações e de enfermagem no Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceitado o nosso convite e por aceitar partilhar o seu conhecimento. O convidado pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, temos a Lilian Quintal Hoffmann. A Lilia tem mais de 25 anos de experiência na área da tecnologia e é atualmente a diretora executiva de Tecnologia e Operações da Beneficência Portuguesa de São Paulo. É responsável pelas áreas de Tecnologia de Informação, Engenharia de Obras, Engenharia de Manutenção, Engenharia Clínica, Logística e Farmácia. Possui um MBA em Tecnologias de Informação e conta com passagens por grandes instituições de saúde. Atualmente integra o Conselho Brasileiro da Cionet, o Conselho Executivo Internacional da CLASS e é também membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH. Agradecemos desde já também a sua valiosíssima participação. O Xavier, pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, temos o Xavier Barreto. O Xavier é administrador hospitalar num dos maiores hospitais de Portugal, o Centro Hospitalar e Universitário de São João, onde é diretor do Centro de Ambulatório e do Hospital de Dia. Para além da pós-graduação em Administração Hospitalar e em Gestão e Direção de Serviços de Saúde, é diplomado em Estudos Avançados e Investigação em Ciências de Saúde e é especialista em Lean Manufacturing. Tem mais de 15 anos de experiência nesta área, foi membro do Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar em Portugal e tem desempenhado funções de administração em conselhos de administração em unidades hospitalares públicas e privadas também em Portugal. É docente do ensino superior na área da gestão em saúde, para além de coautor de vários livros e artigos na área da gestão hospitalar, onde também já coordenou projetos de investigação e é ainda vogal da direção da APA. Xavier, bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado partilhar a sua visão connosco. Bom, vamos dar início então aqui à discussão. Vamos abordar hoje um pouco o tema como é que os hospitais se reinventam com áreas administrativas em home office e temos hoje então duas visões diferentes, como já apresentei. Temos a visão de 2 hospitais privados brasileiros e a de um grande hospital público português. Deixem-me dar aqui um mote da discussão. A área da saúde é uma área muito particular no que se refere à relação com o paciente, com o utente, que se quer humanizada. Portanto, temos todos esse mote em mente e é uma área particular quando falamos da proteção de dados e da cibersegurança. E é também particular quando abordamos a dimensão do acesso, da qualidade e da avaliação do desempenho.
Portanto, tendo por base todos estes pontos de discussão, queria colocar uma primeira pergunta para todos, igual para todos, para iniciarmos esta discussão, e depois vamos seguindo também aquilo que o público que nos está a acompanhar colocará. Portanto, sendo que esta pandemia trouxe esta oportunidade de repensar modelos de organização, nomeadamente a migração para o home office, queria então perguntar se houve ou não a implementação de teletrabalho nas vossas organizações, em que áreas administrativas é que isso aconteceu e o que é que a organização fez para se preparar, para preparar o trabalhador, e, passado este tempo, como é que nós nos estamos a preparar para a retomada da atividade presencial. Portanto, eu começaria pela Cláudia La Selva. Cláudia. Bom dia a quem está no Brasil e muito bom dia, boa tarde, né, a quem está em Portugal, né? Então, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí desses tempos aí de pandemia. Acho que a troca entre as instituições é muito favorável, né? A gente tem aprendido bastante. Nós temos utilizado amplamente o home office na nossa instituição, desde o início da pandemia, né? Quando a gente viu o movimento que acontecia já nos Estados Unidos, na Europa, né? Imediatamente a gente imaginou que este seria um cenário possível aqui no Brasil, especialmente no Einstein, né? A gente já tem uma experiência bastante grande com telemedicina já anteriormente, então acho que tudo isso facilitou para nós esta transição, né? E a gente se viu num cenário em que muitos profissionais, inclusive profissionais assistenciais, né, por uma série de questões que envolviam doenças crônicas, e profissionais que poderiam continuar dando a sua contribuição por terem idade acima de 60 anos ou por terem doenças crônicas, passaram a dar a sua contribuição a trabalhar das suas residências. Então, foi um aprendizado bastante interessante, né? Hoje, a gente faz home office não apenas nas áreas administrativas, né? Principalmente as áreas corporativas, né? Então, a gente tem boa parte do nosso pessoal de TI, boa parte do nosso pessoal do financeiro, o pessoal do ensino. Então, as diversas áreas corporativas, mais administrativas, RH, em atividade de home office, boa parte do nosso staff, né? E a gente também tem muitos profissionais assistenciais fazendo home office, né? Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, alguns enfermeiros da minha equipe que hoje em dia não podem estar na assistência porque têm fatores de risco, né? E eles atuam em casa produzindo indicadores, né? Fechando planilhas, atuando em treinamento à distância, médicos fazendo consulta por telemedicina. Então, a gente tem uma gama de profissionais, não apenas administrativos, mas também profissionais assistenciais, executando uma série de atividades em home office, né? Para isso, acho que teve um papel muito importante do pessoal da tecnologia da informação, especialmente da segurança da informação, com toda uma questão de logística, né? Entendendo o cenário da casa dos profissionais, né? A questão dos PCs em casa, a questão da internet na casa dos profissionais, um foco muito grande na segurança da informação e uma parceria entre TI, principalmente RH, na questão da educação comportamental, né? Então, como é que esses profissionais se comportam em casa, né? Num teletrabalho. Acho que tem todas as questões que estão relacionadas à dinâmica do trabalho em casa, né? Como é que a gente
divide aí o tempo, porque não tem jeito, você acaba sendo exigido um pouco pela sua família. Então, como é que você divide este tempo ao longo do seu dia, né, entre o trabalho e entre as questões de casa, como acontecem as interrupções, né, todas as questões de educação para apresentação, microfone. Então, tem uma série de fatores que a gente precisou fazer um trabalho aí muito do ponto de vista comportamental, de logística e de segurança da informação. E hoje a gente tem alguns profissionais já retornando de home office, né? Mas a gente entende que muitos vão permanecer, né? A gente está revisitando todos os nossos postos de trabalho aqui internamente. A gente acredita que não vai ter mais a necessidade do número de lugares que hoje a gente precisa para acomodar os profissionais. Então, a gente entende que isso é uma tendência que veio para ficar. Muito bem, mas diga-me só, na sequência, vou passar a mesma pergunta para todos, mas nessa sequência disse, mesmo a nível da questão comportamental, não é? Como encarar para o próprio profissional o trabalho em casa, isso era algo que já tinham feito esse caminho, ou fizeram-no agora e conseguiram prepará-lo em pouco tempo? Nós já tínhamos alguns profissionais em home office, né? Que a gente tinha definido um grupo pequeno de profissionais que poderia atuar em home office, e esses profissionais faziam habitualmente 1 ou no máximo 2 dias por semana. Nos demais dias, eles deveriam estar aqui presencialmente. Então, o home office, nesta modalidade praticamente integral, a gente nunca executou, a gente não tinha profissionais em home office, mas tinha, sim, alguns profissionais previamente definidos que faziam 1 ou 2 dias na semana em atividade de teletrabalho. Então, já era uma realidade, mas era uma realidade para nós, para uma população muito pequena. Claro, mais o back-office era a preferencial. Lilian, como é que é a sua experiência na beneficência? Como é que está a ser como é que foi esta transição e como é que estão a repensar, como é que estão a pensar esta retomada? Ok. Bom, boa tarde a todos. Acho que bastante similar, né, ao que a Cláudia falou. Na beneficência também nós tivemos, assim, com o advento da pandemia, um momento de colocar a turma que a gente, do corporativo e as áreas administrativas para home office. E a gente teve, durante esse processo, algumas dificuldades que nós vivemos, porque a tecnologia ela estava pronta, né? Eu respondo pela área de tecnologia, ela estava pronta do ponto de vista de segurança para acesso, mas, na verdade, os nossos colaboradores, eles não eram colaboradores que tinham mobilidade. Então, a grande maioria das áreas administrativas, estou falando do faturamento, da área de auditoria, o próprio financeiro, compras, eram pessoas que estavam habituadas a trabalhar com desktops, né? Então, elas não tinham nem o telefone, né? Elas não tinham um notebook, por exemplo, para poder ter a sua mobilidade. Então, no momento em que se decidiu, nós temos em torno de 7.500 colaboradores na BP, a área administrativa e corporativa, ela respondia por 10% desse volume, a gente tem em torno de 800 pessoas em home office hoje. Nós tivemos que dividir em 2 grandes grupos, né? Um grande grupo os pactos do ponto de vista corporativo. Então, ponto digital, por exemplo, foi algo que surgiu para algumas situações naquele momento. Então, essa turma foi muito mais simples de ser colocada para casa. E uma segunda turma, que era a turma que era ainda presa ao seu desktop, nós fizemos quase que uma operação de guerra e nós levamos os equipamentos às casas dos colaboradores. Então, todo colaborador recebeu, na verdade, foi com o seu computador para casa, né? A turma de Service Desk também teve que se reinventar, porque muitas vezes esse auxílio precisou ser feito na casa do colaborador, aí numa distância complicada para a gente, mas a gente acabou tomando uma decisão de, mesmo não tendo apenas a infraestrutura, que obviamente sem ela seria impossível, a de comunicação e a de segurança adequada,
mesmo que a infraestrutura de ponta, ou seja, a estação que a pessoa trabalhava, a gente resolveu desta forma. Então, esses colaboradores, eles foram colocados em home office, a gente teve alguma dificuldade também em relação a acesso, mas da qualidade da internet que este colaborador tinha na residência. Então, a BP, para poder propiciar, acabou fazendo a aquisição de tokens que propiciou também que este colaborador, que não tinha a sua condição de infraestrutura mínima, pudesse fazer essa conexão. E quando a gente colocou essa turma para casa, obviamente a gente tirou de uma exposição, as escolas tinham fechado e essas pessoas estavam em casa e poderiam até cuidar dos seus filhos, mas a BP também olhou para o lado daqueles colaboradores que não podiam ter o benefício naquele momento do home office. Então, do ponto de vista de subsídio, o que foi feito como uma iniciativa paralela, já que um grupo corporativo administrativo conseguiu ter esse processo para o pessoal assistencial e que estava não só da assistência, mas manutenção, farmácia, todo mundo tinha um processo que precisava estar fisicamente na BP, a BP estabeleceu o que a gente chamou de auxílio babá. Então, foi um fator financeiro para todo mundo, independente de gênero, homem ou mulher, que tinha filhos menores de 12 anos, nós fizemos um auxílio financeiro para garantir o quê? Já que as escolas estavam fechadas, que você pudesse ter um auxílio financeiro para pagar um vizinho, um conhecido que pudesse ficar, por exemplo, com seus filhos para que você pudesse ir à BP. Então, esse olhar paralelo daquilo que a gente podia melhorar para a área corporativa, no sentido de facilitar e ter menos exposição, também teve um olhar na contrapartida, além, obviamente, das questões de segurança assistencial, para poder trazer esses dois mundos. A gente viveu uma primeira etapa bastante de... Se você me perguntasse assim, qual é o maior ganho que vocês perceberam no home office? E, por incrível que pareça, o maior ganho do home office foi um accountability, porque a gente percebeu claramente que quantos nossos gestores, e nós, inclusive, da direção, éramos centralizadores em algumas atividades. Então, o fato de você ter as pessoas dentro da instituição fazia com que, muitas vezes, o espaço para que essa pessoa produzisse, ele ficava meio que condicionado àquele horário, àquele momento, àquele local físico. A hora em que essas pessoas estiveram à distância, a gente percebeu claramente que a produtividade, ela continuou. Em todas as nossas reuniões de lições aprendidas em cima do home office, sempre a palavra da liberdade e de eu me empoderar da minha atividade aconteceu. Então, acho que isso foi algo que, para nós, foi obviamente, um sentido positivo, mas foi para os líderes a principal lição. Quer dizer, a equipe estava mais madura do que a gente imaginava para seguir seus caminhos. E a gente teve também, durante a fase da pandemia, nesse primeiro momento, a agilização de algumas tecnologias. Telemedicina, um exemplo super típico, porque no Brasil a legislação até então permitia que a gente executasse a telemedicina, mas apenas de médico para médico, não do médico para o paciente. Então, essas aberturas legais, ela também nos permitiu avançar com essas tecnologias, e algumas que não dependiam de legislação, dependiam de cultura. Um exemplo que eu posso dar é contratos dentro da BP. A gente ainda, até a pandemia, por mais tecnologia que já tinha, nós assinávamos os contratos. Então, a partir do momento em que chegou e nós estávamos todos em casa, a adesão de ferramentas, por exemplo, para assinatura digital de contratos, ela foi rapidamente implementada. O que a gente chama de RH digital. Então, coisas que a gente tinha o hábito de, apesar de pedir por sistema, ainda ter um formulário, porque assinava, isso tudo se reinventou. Então, essa aceleração de ferramentas que já existiam, mas que culturalmente ela não tinha sido implementada, aconteceu nesse momento. Claro que nem tudo são flores, Então, a gente, olhando para este passado, a gente vai falar um pouquinho de retomada, a gente, na BP, as áreas que serão full home office. A grande maioria das áreas, elas
terão um modelo híbrido, né? Ela vai ser parcial home office, ela vai ter momentos BP, porque a gente também acredita que a criatividade, né? O estar junto, a conversa, exato. isso quando São tudo valores muito importantes para uma organização, sem dúvida. Estamos vivendo mais claro, essa ênfase na desmaterialização destes processos é importante e acho que vamos voltar a ele mais tarde neste debate. Obrigada. Xavier, no Centro Hospitalar de São João, como é que se preparou e, portanto, coloco a mesma pergunta, houve ou não a implementação do teletrabalho, em que medida, na parte administrativa, ou não, na parte clínica também, como já vimos aqui a experiência do Brasil, e o que é que a organização fez para preparar os trabalhadores para este passo e deixo já, se calhar, aqui a perna para a pergunta seguinte, que é, uma vez que o Portugal está um bocadinho mais à frente do Brasil a nível da progressão da pandemia, que mensagens podemos transmitir ou que ensinamentos podemos transmitir já para esta retomada da atividade presencial? Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os participantes deste webinar, em particular a Lilian e a Cláudia, e também a minha colega Catarina, e dizer que é com muito gosto que participo nesta discussão e dou a minha perspectiva sobre aquilo que se passou no nosso hospital. Importa darmos aqui um bocadinho do contexto ao que aconteceu em Portugal. Portanto, nós antes da pandemia não tínhamos propriamente uma estratégia para o teletrabalho. Portanto, o teletrabalho nos hospitais portugueses antes da pandemia não era um tema, não era uma preocupação. Depois da pandemia passou a ser, portanto, e passou a ser essencialmente porque portanto, nós tivemos o primeiro caso positivo em Portugal, foi no dia 2 de março, foi aqui neste hospital, aqui no Hospital de São João. No dia 16 de março encerraram todas as escolas, e no dia 18 de março foi declarado o estado de emergência. E com a declaração do estado de emergência, o teletrabalho passou a ser obrigatório para praticamente todos os setores em Portugal. Portanto, sempre que um trabalhador, que as funções desse trabalhador pudessem ser cumpridas em casa, era obrigatório por lei que ele fosse para casa. Por duas razões essenciais. Porque as escolas se tinham fechado e os filhos estavam em casa e faltava apoio aos filhos, e por outro lado, porque era importante retirar pessoas de circulação para reduzir a propagação do vírus. Eu dizia há bocado, foi obrigatório para quase todos os setores, menos para os setores essenciais onde se incluíam os hospitais. Portanto, nos hospitais, o teletrabalho foi previsto, mas ainda assim tinha que ser pedido ao Conselho de Administração e tinha que ser aprovado. E, portanto, de facto, houve algumas situações em que foi aprovado, essencialmente serviços que trabalham para dentro do próprio hospital, que trabalham com clientes internos do hospital. De que serviços estamos a falar? Essencialmente serviços financeiros, recursos humanos, serviços de informática. Aqui no meu hospital, praticamente estes serviços, na sua quase totalidade, foram em teletrabalho, estiveram em teletrabalho durante cerca de 2 meses e meio. É difícil neste momento fazer uma avaliação da qualidade e do desempenho deste teletrabalho durante estes 2 meses e meio. Não há ainda indicadores que nos permitam fazer uma avaliação destes 2 meses e meio. Não houve uma preparação, como nós sabemos, adequada deste teletrabalho. Em muitos casos, quer dizer, a necessidade de retirar pessoas de circulação, retirar pessoas dos transportes públicos, das praças, das estradas, foi mais importante do que propriamente a questão da produtividade ou do desempenho, não é? Sobrepôs esta questão de saúde pública, sobrepôs a essas outras questões. Passados estes 2 meses e meio, no meu hospital, praticamente todos aqueles que estavam em teletrabalho regressaram ao hospital e estão presencialmente a ocupar os seus postos de trabalho. Aquilo que eu entendo que aconteceu foi que este teletrabalho, no nosso caso, em Portugal, foi previsto, ou foi implementado
nomeadamente nos hospitais, de uma forma transitória, quer dizer, não foram criadas as condições para ser uma opção sustentável a médio e longo prazo, quer dizer, foi de facto para responder à pandemia no momento e não estavam criadas as condições para isto ser uma opção mais estratégica. O que é que faltava aqui para isto poder ser uma viragem na forma como nós trabalhamos ou como nós temos os nossos trabalhadores da área administrativa e outras áreas de uma forma mais permanente em casa? Faltava que fosse mais programado, que a pessoa pudesse organizar os seus horários de uma forma mais adequada, que foi difícil tendo os filhos em casa. Claramente muitos trabalhadores reportaram isso, que não conseguiam conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional e tiveram dificuldades. Faltam as ferramentas informáticas adequadas, os gestores não têm, por exemplo, quer dizer, essas ferramentas existem, mas não estão disseminadas, que nos permitam, por exemplo, gerir equipas, distribuir trabalhos, distribuir tarefas, acompanhar projetos, definir indicadores de desempenho para estas equipas à distância, e esses indicadores não estão definidos. Por exemplo, se eu tenho alguém em casa a telefonar a doentes, por exemplo, a fazer marcações de consultas, eu preciso de ter um indicador para perceber se esta pessoa está ou não a fazer bem o seu trabalho. Os call centers, por exemplo, resolveram isto fazendo um inquérito no final do telefonema à pessoa, sabendo se o atendimento foi eficaz ou não. Nós nos hospitais não temos esse tipo de indicadores definidos para essas situações de teletrabalho. Temos que ter todos os nossos processos em formato digital, coisa que ainda não temos. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um processo de desmarcação de consultas ainda é feito em papel. O médico, se pretende desmarcar consultas, tem que preencher um papel, não está ainda totalmente desmaterializado. E, portanto, falta a questão da segurança, como falavas há bocado e muito bem. Grande parte dos nossos trabalhadores que estiveram em teletrabalho usaram os seus próprios meios informáticos, os seus próprios notebooks, a sua própria rede de internet, com todas as falhas de segurança que isso pode oferecer. E, portanto, estas questões de facto não foram acauteladas. Muitos trabalhadores reportaram dificuldades em adaptar o seu local de trabalho na sua casa. E, portanto, faltou aí também apoio na adaptação do seu próprio posto de trabalho, em todas as suas vertentes. E, portanto, falta claramente para isto ser uma aposta mais estratégica da colocação de mais pessoas em regime de teletrabalho nas suas casas, e eu acho que tem vantagens, esta opção tem vantagens quer para os profissionais como para as empresas, para os hospitais neste caso, tem vantagens claramente, mas para isso temos que criar as condições adequadas. Eu acho que este tema vai ficar em discussão em Portugal, acredito que vamos fazer progressos, vamos fazer avanços nas próximas semanas, nos próximos meses, mas nesta altura, neste momento, não estavam criadas as condições para nós mantermos estas pessoas em situação de teletrabalho e por isso elas regressaram. Eu também partilho de uma dúvida que a Lilian também abordou sobre a adequação, por exemplo, do teletrabalho a determinadas tarefas mais colaborativas. Quando nós temos equipas que têm que colaborar, que têm que estar muito coesas, têm que estar muito unidas, equipas criativas, por exemplo, uma reunião de brainstorming feita em situação de teletrabalho ou em situação presencial não é a mesma coisa. Quer dizer, há comunicação não verbal, há uma série de reações mais espontâneas que são muito importantes na discussão de problemas e nos processos, por exemplo, de melhoria e que se perdem quando não estamos, ou que se podem perder quando estamos em situações de teletrabalho. Agora, uma solução possível poderá ser, como referiu, penso que a Cláudia referiu isso, que no Einstein tinham um regime misto, portanto, alguns dias estavam em casa e outros dias estavam no hospital. Portanto, permitirá provavelmente criar aqui um equilíbrio e manter aqui algum sentido de equipa, de coesão. E essa cultura de coesão, da organização, uma cultura de organização, da instituição, no nosso caso, na resposta ao Covid, foi fundamental do nosso hospital. Portanto, nós paramos muitas áreas, a atividade programada parou em grande medida, e desviamos recursos, pessoas, equipamentos e outros recursos para a resposta para a linha da frente. Há uma cultura no meu hospital muito grande de entreajuda, de apoio entre diferentes áreas. E eu tenho dúvidas que o teletrabalho consiga criar, que se construa numa situação de teletrabalho uma cultura destas. Portanto, esta cultura tem que ser alimentada com
com relações presenciais e até com alguns momentos de socialização entre as pessoas. E, portanto, eu acho que teremos que encontrar aqui algum misto entre estas duas, uma solução mista entre estas duas situações. Se me des só mais 10 minutos, eu queria falar de teletrabalho aplicado à área médica, que foi, se calhar, o nosso projeto de maior sucesso durante a pandemia na minha área, na área de ambulatório. No dia 12 de março, nós recebemos instruções para desmarcar toda a nossa atividade programada. No meu hospital fazem-se 800 mil consultas por ano. É talvez o hospital português que faz mais consultas. E portanto, naquelas semanas subsequentes ao dia 12 de março, estávamos a falar em dezenas de milhares de consultas que tínhamos que desmarcar. E isto levantou-nos graves dúvidas sobre o acompanhamento destes doentes. E o que criamos, com um envolvimento enorme e que nos surpreendeu, confesso que nos surpreendeu, um envolvimento enorme dos nossos médicos, foi um projeto de teletrabalho para consulta médica. Portanto, o que é que nós fizemos? Os nossos médicos, nessa altura, muitas equipas estavam em equipas rotativas, metade da equipa estava no serviço e a outra metade estava em casa, para, no caso de haver um caso positivo no serviço, uma parte da equipa poder estar de reserva em casa. Portanto, nós tínhamos equipas rotativas, e a equipa que estava em casa manteve a consulta programada toda a partir de casa. Como? Disponibilizamos ligações VPN a todos os computadores, mais uma vez computadores pessoais destes médicos, ligações VPN diretamente aos seus postos de trabalho habituais no Hospital de São João. Demos telefones celulares aos médicos, a todos os médicos do hospital, sem qualquer restrição de chamadas, portanto, sem plafond de chamadas. Fizemos alteração ao nosso processo de check-in para que o médico pudesse fazer o check-in do doente e pudesse fazer a consulta de uma forma autónoma, e desta forma, durante estes 45 dias, até à retoma, portanto, nós tivemos 45 dias, eu diria, não totalmente parados, eu depois posso falar nisso mais à frente sobre a retoma. Nós tivemos 45 dias com atividade reduzida, e nestes 45 dias fizemos 70 mil consultas sem presença do doente, portanto, muitas delas feitas à distância, em situação de teletrabalho pelos nossos médicos, acedendo aos nossos sistemas informáticos, clínicos, e fazendo registros clínicos. Sempre que detectavam um caso mais complicado, um doente que estava a agudizar, que precisava mesmo de vir ao hospital, e esse doente era instruído, era-lhe dito para vir ao hospital a uma consulta presencial. E portanto, eu não quero que me entendam mal, eu acredito que o teletrabalho pode ter um papel importante, quer nas áreas de home office, nas áreas administrativas, quer nas áreas clínicas. Acho que temos que criar condições, melhores condições para que ele possa acontecer. Sim, pois foram apresentados aqui o desafio que é a alteração dos processos administrativos e a alteração dos processos clínicos, duas visões bastante diferentes. Aqui no caso do Xavier, que claramente os processos clínicos foram mais fáceis de mudar e houve condições para que isso acontecesse, e os processos administrativos menos, mas no caso da Cláudia, no Albert Einstein, já havia uma preparação prévia para que a parte administrativa pudesse fazer esse movimento, foi mais claro, e gostei muito deste o exemplo do auxílio babá, que foi claramente uma questão levantada e muito colocada aqui em Portugal, que claramente as pessoas não estavam preparadas para manter uma atividade laboral durante 7 ou 8 horas por dia, com os filhos em casa, com as escolas fechadas, e isso foi claramente um entrave, e as pessoas tiveram que aprender a trabalhar com essas condições. Foi colocada esta questão, já aliás pelos três, a questão do acompanhamento clínico dos doentes nesta fase da pandemia. Isto foi um grande desafio, porque às tantas temos um acompanhamento presencial para o doente Covid, para o doente que tem Covid, mas todos os outros doentes acabam por estar inibidos ou não querem efetivamente vir deslocar-se aos hospitais, às organizações de saúde. Temos aqui uma questão colocada pelo
por Portugal, pelo Delfim Rodrigues, que o que ele pergunta vai neste sentido. Portanto, a questão é se entendem que o teletrabalho é apenas um epifenómeno desta situação, ou se reúne oportunidades para se identificar e consolidar no futuro, não só na parte logística e administrativa, como já falámos, e aqui estamos a falar do back-office, a parte dos financeiros, das compras, recursos humanos, mas também no recurso à gestão integrada da doença crónica. Portanto, se consideram que é uma oportunidade, se calhar aquele salto que faltava dar e que estávamos ainda um bocadinho agarrados ao acompanhamento presencial, e se acham que esta poderá ser então um ganho efetivo desta pandemia. Eu começaria pela Cláudia, não sei se tem essa experiência no Albert Einstein. Acho que efetivamente esse foi um ganho, né? E que veio para ficar. Eu não tenho dúvida disso, né? A gente, desde o início, especialmente com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, nós usamos a telemedicina, as teleconsultas, como uma estratégia de reduzir as idas dos funcionários ao pronto-socorro e de reduzir a exposição deles, né? Mas, antes do Covid, nós já tínhamos telemedicina para todos os nossos funcionários, como uma estratégia de reduzir a ida dos funcionários aos pronto-socorros. E a gente tem dados bastante interessantes que mostram que instituir a telemedicina reduziu a ida ao pronto-socorro, né? Nós usamos a telemedicina para os nossos colaboradores, por exemplo, para acompanhar todos os colaboradores que foram acometidos por Covid, né? Então, tiveram consultas presenciais, mas também tinham consultas por telemedicina quase que diariamente. Então, acho que este era um modelo que já utilizávamos, né, que incrementamos o seu uso durante a pandemia e que seguramente esta será uma tendência cada vez maior. Durante o processo agora de retomada, uma das ações que nós fizemos foi junto ao nosso corpo clínico. Nós temos um corpo clínico que é autônomo, que atua no hospital. Nós dependemos deste corpo clínico trazer pacientes para o hospital e nós víamos os nossos consultórios vazios, né? Os pacientes com medo de vir ao hospital. Nós auxiliamos os médicos com plataformas digitais para consulta por telemedicina, treinamos mais de 500 médicos, né? E hoje boa parte dos médicos já fazem as suas consultas por telemedicina e presencialmente, né? Então indicam para os doentes quando devem vir presencialmente ao hospital. Então, Cláudia, e a questão da telemonitorização é uma ferramenta que vocês utilizam para aqui a gestão integrada da doença, os doente crónico em casa, que se auto-monitoriza e comunica isso, utilizam isso? Esta é uma oportunidade cada vez mais frequente, né? A gente consegue fazer isso ainda com uma parcela pequena da população, mas a gente enxerga que isso é uma oportunidade enorme que a gente tem, especialmente com um grupo de pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, pacientes com cardiopatias crônicas, né? A gente entende que isso é uma enorme oportunidade. O que a gente ainda precisa estabelecer melhor são os recursos para se fazer isso em casa, né? Quais são os recursos que o paciente vai ter que ter e a gente vai conseguir acessar e monitorar 24 horas para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Hoje, eu tenho este grupo, por exemplo, de pacientes crônicos no hospital, as enfermeiras que cuidaram desses pacientes durante a internação
acompanham esses pacientes nos 10 primeiros dias pós-alta, com Sim. 2 ou 3 consultas de seguimento para verificar a adesão ao tratamento. Então, o paciente está tomando o medicamento corretamente, está fazendo os cuidados com a sua dieta, com a prevenção de eventos adversos, né, decorrentes de não orientação. Então, é uma oportunidade enorme para a continuidade do cuidado desses pacientes, especialmente com doenças crônicas e que requerem cuidado e continuidade do cuidado em casa. Então, acho que é algo que só vai crescer. Vai para ficar. Não tenho dúvida disso. Lília, uma questão também que é muito importante e já foi abordada também pelos 3, tem a ver com a questão da cibersegurança. Nós em Portugal temos a obrigação do cumprimento da RGPD. Sei que no Brasil a Lei Geral da Proteção de Dados é algo que está feita, mas não está ainda implementada, não é? Portanto, houve aqui um deslize, estaria programada para ser implementada agora em agosto. De que modo é que, quer dizer, os dados em saúde são dados sensíveis e têm que ser protegidos, independentemente de haver, agora com a Lei Geral da Proteção de Dados será mais... por obrigação legal, diria assim, mas de que maneira é que se estão a preparar para essa transição e de que maneira é que a parte administrativa que trabalha com dados, portanto mesmo a nível de faturação estamos a trabalhar com dados de doente, a parte de clínica trabalha com dados sensíveis acerca da saúde do doente, de que maneira é que se estão a preparar? Nós aqui em Portugal, só a última nota, temos certificados que nós chamamos de cidadão ciberseguro, portanto podemos obter estes certificados online e sei que várias instituições obrigavam os funcionários a ter esse certificado, nem que fosse, pelo menos já perceberam que riscos é que correm em estar a trabalhar estes dados sensíveis online. Isso, como é que a gente está trabalhando? E acho que bem como você colocou, né? A LGPD ela só vem reforçar a necessidade desse olhar, né? E aí eu acho que particularmente eu vejo como bastante positivo, porque é uma maneira de você colocar esforços para esse tema, né? Que muitas vezes, principalmente não na questão técnica. Quando a gente fala da questão técnica, é bastante claro para todo mundo à medida em que você diz, olha, eu preciso de um firewall, eu preciso de um componente técnico para poder garantir segurança. Então, esse é mais simples da gente convencer dentro de uma instituição. Quando a gente fala da questão cultural, e eu acho que na área da saúde a gente tem, inclusive, uma peculiaridade nata, né, do nosso segmento, que a gente costuma dizer sempre que, para todas as áreas de segurança, a gente fala lá das 3 letrinhas mágicas, né, da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, né, o CIA da viability. Então, se a gente pega um segmento bancário, um segmento financeiro, a gente sempre tem as 3 condições no mesmo patamar. Então, se a gente tem lá um banco com uma conta corrente, a gente quer que seja confidencial, a gente quer que esteja íntegro e a gente quer que esteja disponível à medida em que você precisa. E você não faz detrimento de uma condição a outra. Quando a gente vem para a área da saúde, a gente pega esse A, né, da disponibilidade e coloca na frente. Então, o que acontece? Muitas vezes, com a fala de que, olha, eu dei a minha senha para o meu colega porque ele precisava ver o prontuário. Se eu não tivesse conectado esse equipamento, o paciente precisava fazer o exame, portanto, eu coloquei na rede e pluguei porque eu precisava. Ou seja, a disponibilidade, ela acaba sendo um mote, né, para que a gente perca a questão segurança. Então, o que a gente tem trabalhado muito dentro da BP é dizer o seguinte, claro que a disponibilidade é importante, não tenho dúvida, né? Todo mundo lida com vidas, mas ela não pode estar em detrimento da integridade e da confidencialidade. Isso é super cultural. Então, para a implementação da LGPD, vale agora, né? Uma das preocupações que a gente tinha muito grande era, à medida em que esse colaborador, por exemplo, o médico laudando imagens de radiologia, o próprio profissional acessando um auditor
por exemplo, numa área administrativa, em casa, acessando um prontuário do paciente para fazer uma conferência de conta, né? Nós tínhamos uma preocupação na hora do home office, por quê? Porque uma coisa é um ambiente de trabalho, onde eu acessar um prontuário faz parte da minha rotina, eu valido essa conta para eu auditar se está correto, por exemplo, um faturamento. A hora em que eu estou com essa pessoa em casa, ela pode ter, por uma curiosidade natural, um filho que quer olhar o que a mãe está fazendo, alguém que diz, olha, esse é um prontuário de um paciente, está vendo? Porque isso também é uma característica que a gente não conseguiu viver antes. Então, você ter esse recurso lá na casa do colaborador, ele acessando o que é lícito que ele acesse, mas um público que não estava acostumado a estar junto com ele. Podia ser esposo, marido, filho. Então, isso foi uma preocupação nossa também. E ela não haveria tecnologia que pudesse bloquear isso, porque a VPN estava montada, eu tinha certeza que ela acessava. Agora, se tinha um colega, né, ou o filho dela olhando junto o prontuário, a gente não conseguiria. Tudo isso foi na base da orientação e da cultura. Então, de muito se dizer e muito se falar. Então, a disponibilidade que precisa existir do dado, ela precisa ter sempre este olhar. Isso não está concluído, e eu temo dizer que não estará nunca, porque é cultural, a gente não pode perder a oportunidade de reforçar isso todo o tempo. Todo o tempo. A gente costuma dizer, faz uma brincadeira com os médicos, né? Não que sejam eles os grandes detratores de forma alguma da segurança, acho que em geral, né, todos nós temos que estar atentos, mas a gente brinca e diz assim para o médico, olha, se eu for, você vai fazer uma viagem, e nessa viagem você pode, de carro com um colega, pode ser que você durma, tenha algo e você vai esquecer a sua senha bancária. Então escreve aqui para mim, porque se tiver um problema, eu vou acessar a sua conta para te proteger, para poder pagar uma estadia para você, um cuidado. E eles dão risada, mas com o paciente a gente faz isso, né? A gente, às vezes, para dizer que eu tenho que ter disponibilidade, eu quebro alguma barreira de segurança. Claro que hoje, com a tecnologia, a gente foi mitigando isso, né? A história da senha não é mais só a senha, você tem um certificado digital, um token, uma biometria. Então, você foi quebrando. Mas é aquilo, é tudo cultural, né? Ele pode tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp para o colega, claro, para fazer uma segunda opinião. E, de repente, esse WhatsApp chegar num grupo que não é para todo mundo saber a mesma informação. Então, acho que quando a gente fala de segurança, não que a gente não tenha desafios técnicos, acho que tem, mas o grande desafio é cultural. E ele é todo dia. Eu acho que ele é que nem cuidar da saúde da gente. Não adianta comer bem num dia, no dia seguinte não, né? Fazer exercício num dia e no outro deixar de fazê-lo. Acho que a segurança passa por esse caminho. Nosso trabalho está sempre aí. É uma excelente análise. Uma das questões também já levantámos aqui os quatro, tem a ver com as relações laborais, com parte dos recursos humanos, não é? Eu diria que os valores das organizações dependem destas relações que se vão estabelecendo entre os pares e também das relações hierárquicas, da existência do líder. Quando falamos nesta migração que nós temos agora com esta tendência, portanto, para o teletrabalho, acham que esta relação fica colocada em causa quando assumimos que parte da nossa working force vai ficar em teletrabalho, ou conseguimos arranjar estes mecanismos de assegurar essa relação interpessoal, como estava o Xavier a dizer, e a Cláudia, de uns dias estão em casa, outros dias vão presencialmente, mas a equipa acaba por estar sempre em contacto uns com os outros. Portanto, a importância da relação afetiva e do vestir a camisola, como nós dizemos em Portugal, é muito importante para a missão, para atingirmos a missão e os valores da instituição. Como é que um hospital deve manter esta união? Qual é que é este desafio? Xavier, falaste do teu hospital como era uma mais-valia do hospital antes. Como é que nós conseguimos manter essa mais-valia neste contexto? Mas eu tenho algumas dúvidas, porque tudo isto é novo e, portanto, nós não temos isso medido, ou seja, não sabemos se, num contexto de teletrabalho, se conseguimos encontrar
no fundo, medidas compensatórias que permitam manter essa cultura, mas numa forma de trabalho diferente, em casa. E, portanto, eu sei que aqui na minha equipa, eu tenho, portanto, aqui no Centro de Ambulatório, um grupo de back-office de cerca de 20 pessoas, que faz agendamento de consultas, marcações, desmarcações, envio de exames posteriores, portanto faz todo o trabalho de back-office associado a um centro de ambulatório. E trabalhamos todos no mesmo espaço, num espaço aberto e num ambiente muito coeso, muito uno. Deste grupo de 20 pessoas, ninguém me pediu para ir em teletrabalho. Houve algumas destas pessoas que me pediram para serem destacadas para serviços que estivessem, por exemplo, para o serviço de urgência, que foi curioso. Nós temos muitas dessas pessoas que queriam, numa altura em que nós estávamos a parar, que queriam continuar a dar o seu contributo noutras áreas que estivessem sob maior pressão. E, portanto, eu acho que isto é o melhor exemplo daquilo que estavas a dizer, do que é vestir a camisola, sentir o hospital como mais do que um mero local de trabalho, mas como, e, portanto, um sítio onde te realizas, onde tens amizades, quer dizer, relações que vão para além do mero colega de trabalho. Eu acho que isso é importante para criar uma cultura de união, de coesão, e que é importante na resposta a uma situação destas. Para nós foi muito importante. E na relação hierárquica, portanto, a tua posição enquanto gestor de uma área, que com essas pessoas estás a dizer, como é que tu mantens essa relação hierárquica e como é que, lá está, voltamos um bocadinho àquilo que estávamos a dizer, como é que nós estabelecemos os indicadores e como é que nós traduzimos uma equidade na avaliação de desempenho destas pessoas nestas condições? Sim, eu não tenho essa experiência, portanto estás-me a dizer como é que estás-me a perguntar como é que eu mantenho essa relação hierárquica numa relação de teletrabalho com uma equipa de pessoas em teletrabalho. Eu não tenho essa experiência, portanto tenho alguma dificuldade em responder-te a essa pergunta. Sei que existem soluções comerciais, até já muito robustas e muito seguras, e o Serviço Nacional de Saúde Português tem contrato com um desses grandes produtores de software mundiais, que tem uma solução que, à partida, te permite gerir a equipa dessa forma, criar projetos, criar indicadores de desempenho, criar até workflows dentro da equipa e, portanto, fazer videochamadas, fazer chats, criar a equipa quase como se a tivesses em presença física. Eu tenho alguma dificuldade, como te dizia, em avaliar se estamos a falar exatamente da mesma coisa. Neste momento, com o conhecimento que tenho, e é pouco porque não tive a liderar uma equipa nessas condições, tendo a concordar em teletrabalho, tendo a concordar mais, ou achar que fará mais sentido implementar isto de uma forma progressiva, gradual, começando por ter a pessoa alguns dias em casa, como me parece que tem acontecido, por exemplo, no Einstein, pelo que nos disse há bocado a Cláudia, alguns dias em casa em teletrabalho e outros dias em que está com a equipa, em que se realinham objetivos, em que se discute o trabalho, se distribuem tarefas e, portanto, parece-me que é possível a coexistência destes dois regimes de trabalho com vantagens para todos. E, portanto, na nossa perspectiva, na minha perspectiva enquanto gestor, era por aí que eu iria, não é? Na implementação de teletrabalho. Ok. Deixa eu só colocar uma coisa, acho que ouvindo o Xavier falar, e eu gosto bastante da sinceridade dele, eu diria a mesma coisa, a gente não sabe direito, e é fato, porque é novo para todo mundo. Mas uma aposta que a gente tem feito, e é uma aposta, né, se isso vai, é que os espaços físicos e talvez alguma regra inicial possa nos ajudar nessa retomada híbrida, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem acreditado? E aí, é claro que talvez no próximo webinar a gente responda se deu certo, mas essa está sendo uma crença para nós. A gente estabeleceu, por exemplo, algumas regras para o gestor. Então, o gestor, ele tem, e por regra mesmo, isso no começo, hoje já se tornou natural, mas ele tinha uma regra, por exemplo, que no início da manhã e no final do período, ele faria uma videocall rápida com a sua equipe para alinhar o dia.
Isso no começo a gente estabeleceu como pontual. Você chama a sua turma, você demos algumas ferramentas, alguns tinham as ferramentas de videoconferência, outro uma ferramenta dentro do próprio WhatsApp, né? Não era generalizado, e nós fizemos dessa forma. E aí isso começou a acontecer que a presença do gestor naquele dia, ele era obrigatório, e a gente percebeu que depois isso se tornou natural. Então as pessoas já se falavam no início do dia, já se falavam no final do dia. Aí, quando a gente começou agora a mexer nos espaços para retomada, porque a gente também acredita que não vai ser full, vai ser híbrido. O que a gente imaginou? Poxa, esse colaborador, ele vai estar parcialmente na casa dele, mais 2 a 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, ele vem para a BP. A gente também acredita muito nisso, nessa junção das equipes. Então, o que está se desenhando? A gente está bem nessa fase. Áreas que a gente está chamando de convivência, mas são áreas onde eu posso chegar para trabalhar, eu não tenho uma mesa física fixa, mas eu sento e monto, como se eu estou hoje num projeto, num mini squad para uma implantação, eu sento com aquele grupo e uso deste processo. Então, a gente está acreditando um pouco que aquele modelo conceitual da sua sala fechada, seu local morre, eu trabalho um pouco em casa, nesse espaço de convivência, para que a gente não perca, porque a gente também na BP está acreditando que vai precisar achar um equilíbrio. Só home office não vai dar, só presencial não dá. Por um motivo também. Os nossos espaços, eles não comportam mais as mesmas pessoas. Então, quando eu pus 800 pessoas para fora, elas tinham, em média, 5 metros quadrados, em algumas áreas até menos. Agora, na hora de eu trazer de volta, eu preciso garantir pelo menos 7 metros quadrados, eu preciso garantir uma distância. Então, não cabe às pessoas, né? Acho que essa é a fala. Por isso também é um motivo, a gente está readequando o espaço físico e olhando para algumas coisas híbridas, justamente para poder e ter essa questão da hierarquia, que eu concordo plenamente com você. É um desafio para a gente como líder, muito desafiador. E sem querer já respondeu uma pergunta que tínhamos aqui, se era possível avaliar o impacto do home office também no espaço físico dos hospitais, e agora com estas novas regras do regresso também temos esse desafio, não é? Na gestão do espaço. Cláudia, espaços, sim. Né? Não só apenas o espaço em que o colaborador trabalha, né? Mas os espaços de convivência, né? O refeitório, né? Exatamente. Não dá mais para sentar 4 pessoas numa mesma mesa, sem divisórias de acrílico, um ao lado do outro, né? Então, é tudo para repensar. E eu penso exatamente como a Lilian, acho que foi uma reflexão muito interessante, né? A gente também tem pensado nisso. Hoje, os espaços são mais rotativos, né? Então, eu não tenho mais a minha mesa, né? São poucos que têm as suas mesas, e os espaços são rotativos. Então, quando eu estou de home office. Quando eu venho ao hospital, eu pego meu notebook e ocupo um espaço numa sala. Um espaço, exatamente. Pessoas de diferentes setores, né? Então, acho que isso vai propiciar, inclusive, uma maior integração entre áreas diferentes, entre profissionais de funções diferentes e uma retomada mais segura, especialmente assim, a gente vê espaços onde os colaboradores não podem ficar de máscara, né? Como as áreas de café, no momento em que ele vai tomar um café, no refeitório, no restaurante do hospital, são momentos que ele tem que tirar a máscara para se alimentar. E isso aumenta muito o risco, né? A máscara é uma proteção. Então, é muito importante reduzir o número de colaboradores que circulam, né? Aqueles que podem realmente fazer algum grau de teletrabalho em casa, porque tem colaborador que não pode, né? A gente tem muitos profissionais assistenciais que têm que estar diariamente no hospital. Então, tudo isso acho que vem para aliviar e para nos ajudar a organizar melhor todos os espaços internos para tornar os ambientes mais seguros. Essa tem que ser uma preocupação das instituições, de no retorno o ambiente
estar seguro para os colaboradores, guardar a devida distância, uma preocupação com estas áreas comuns aonde os colaboradores não usam máscara. Exato. E assim por diante. Então, acho que traz uma reflexão e uma oportunidade para a gente de adotar melhores práticas de uma maneira mais segura. E quando as pessoas estão presencialmente, terem uma nova experiência, uma diferente experiência que não seja tão fechada no seu espaço com a sua equipa que estavam tão habituadas, não é? Portanto, podemos também, pode ser esta oportunidade, e enquanto diretora de operações imagino que isso seja muito importante, esta redefinição dos espaços e da interação, não é? Queria também colocar aqui uma questão quase a fechar. O Márcio Moreira pergunta se acreditamos que o gestor ou administrador hospitalar é uma peça importante ou fundamental para enfrentar o pós-Covid. E eu aqui punha, lá está, o chapéu do líder. Como é que nós podemos ser líderes nesta retoma? Cláudia, pode continuar. Acho que esse é o grande papel do líder, né? Alavancar a retomada de uma maneira segura, né? Para todos, né? Num hospital, para todos os pacientes e para todos os colaboradores igualmente, né? Então, buscar soluções que nos permitam, né? Basicamente, hoje a gente tem a ideia que a gente está trabalhando basicamente com 2 hospitais. Eu tenho aqui dentro um hospital Covid e um hospital não Covid. Fluxos completamente separados, áreas distintas, desenhos, tudo completamente separado, porque nós precisamos, o líder precisa conferir segurança, né? A gente sabe que nesse momento a prova social é muito importante. Um depoimento de um paciente, de um colaborador, influencia diretamente o outro, né? Então, este desenho, esta adesão e, acima de tudo, o exemplo é fundamental da liderança, né? Então, o líder que se porta da melhor maneira, o líder que influencia a sua equipe da melhor maneira e que está preocupado com a segurança de todos, sem exceção, né? Colaboradores, transeuntes, pacientes, sejam ambulatoriais, sejam internados. Então, acho que o papel do líder nesse momento é alavancar esse processo de retomada de maneira segura, porque isso está diretamente ligado à sobrevivência das instituições de saúde num momento tão crítico que nós temos hoje, né, que é de redução das demandas nas instituições de saúde, de redução das receitas e de necessidade de atender esses 2 públicos, né? A população que tem o Covid e a população que precisa voltar de maneira segura para o hospital. Com certeza, que esses não desapareceram, continuam. Exatamente. Lília, a sua opinião na questão do papel do líder do gestor hospitalar, como é que nós podemos marcar a diferença? Eu acho que o gestor hospitalar, concordo com tudo que a Cláudia falou, com certeza esse foco a gente precisa ter, e existe também, quando a gente fala da retomada, a gente também, né, eu vi hoje um paper que falava sobre um ano em 2 metades, e acho que a gente está vivendo isso mesmo. Então, a gente tem o desafio de retomar, de ter assistência, e o líder hospitalar ele tem o desafio de retomar o negócio, né? Então, não tem hospital que não está sofrendo com esta crise financeiramente, né? Então, nossos estoques, eles estão maiores do que deveriam para alguns itens, porque a gente não consumiu, né? Alguns itens que não faziam parte de uma volumetria imensa, EPIs é um exemplo, sobrecarregaram os nossos estoques. Então, o líder, né, o papel do administrador hospitalar é olhar agora também para este lado, porque a gente precisa criar um semestre, vamos falar assim, né, aqui no Brasil de julho para frente, porque de alguma forma acho que Portugal está um pouco à frente, já saiu dessa fase, a gente está agora começando a respirar um pouco, falar de retomada. Então, acho que super papel importante como é que eu mantenho, além de tudo que a Cláudia já falou, e eu entendo que
super prioritário, mas como é que eu mantenho o meu negócio? Né? Quais são as minhas oportunidades? Os fornecedores que me atendem, os parceiros que eu tenho, como é que eu uno esforços para que eu consiga, ou entre os hospitais, né? A gente tem muito isso. Será que um produto que está sobrando na BP não é o que lá o Einstein está querendo comprar? Será que a gente não pode conversar e interagir, de repente exatamente. Interagir? Então, acho que é um momento em que essa cadeia inteira, né, a gente precisa se unir, porque nós temos, além de entregar segurança para o paciente retomar nossos negócios, a gente tem que perenizar esses nossos negócios. E eles estão sofrendo financeiramente. Então, e sofre o fornecedor também, né? Porque o fornecedor também produziu na indústria e também ninguém consumiu. Então, a gente precisa sentar. A gente vê na BP muito que a colaboração talvez seja, motivar essa colaboração seja um passo extremamente importante. Aproveitar, né, a vibe do Covid, onde a gente fez pesquisa juntos, onde a gente entrou numa série de demandas juntos, por que não na recuperação também? Né, com estratégias conjuntas, sejam elas de um hospital, ou de uma instituição, ou de um fornecedor, ajudar o outro. Acho que o gestor hospitalar tem essa missão agora, né? Olhar para o seu negócio e retomar esse semestre, no caso do Brasil. Sim. Xavier, no caso de um hospital público e no caso também do centro de ambulatório, por onde passam milhares de pessoas todos os dias, aqui a liderança, não sei se queres personalizar naquilo que é a tua função no hospital, mas estás à vontade para o fazer ou não, a liderança do gestor hospitalar nesta retomada é muito importante, e como é que tu o visualizas? O nosso trabalho neste momento é muito de redefinir todos os nossos circuitos, os nossos processos de trabalho, aquilo que a Cláudia dizia há bocado, criar um hospital não Covid dentro de um hospital que ainda tem circuitos Covid e que ainda tem casos Covid a chegar ao serviço de urgência, muito menos do que aquilo que teve. O São João teve até agora cerca de 4.000 casos Covid, cerca de 10% do total de casos do país. E atualmente temos tido casos muito residuais, portanto estamos numa situação diferente, em concreto no Porto, estamos numa situação onde está o Hospital de São João, numa situação muito diferente da situação que se está a viver no Brasil. E portanto, naturalmente que podemos fazer uma retoma, pensar numa retoma diferente, muito focada no redesenho de circuitos, no encontrar de novas soluções. Isso implica muitas vezes a colaboração de vários departamentos, de vários serviços, de vários grupos profissionais, e eu acho que o administrador hospitalar tem um papel fundamental como elemento pivô que pode e deve e que coordena essas equipas na definição de novas soluções, de novos circuitos. É isso que nós temos feito no Hospital de São João, criando circuitos seguros, mas ao mesmo tempo tentando que a segurança dos circuitos não seja em prejuízo do fluxo de doentes e do acesso que nós temos que manter. Portanto, nós temos que manter um sistema de produção a funcionar de tal forma que o negócio seja viável e que o acesso se mantenha. Há aqui um trade-off complicado entre a segurança numa situação de pandemia, e o manter o acompanhamento dos doentes crónicos. E claramente neste momento onde nós estamos a fazer o investimento é no acompanhamento dos doentes crónicos. Temos alguns dados em Portugal sobre isso, e é muito provável que tenham morrido mais doentes por agudização de situações crónicas que não foram atendidas a tempo do que por Covid. E portanto o nosso foco neste momento claramente é recuperar a paragem que tivemos durante estes 45 dias. Já estamos na consulta externa e no bloco operatório com níveis de produção, de ocupação de espaços semelhantes ao que tínhamos antes do Covid, mas temos um estoque de doentes que temos que recuperar ainda. Mantemos uma parte da consulta não presencial, portanto mantemos alguns médicos, cerca de 20% da nossa consulta ainda não presencial, e esperamos mantê-la nesse tipo de consulta em não presencial. Portanto, mas no fundo, para responder à tua pergunta, o nosso trabalho tem sido muito de redefinir a forma como trabalhamos, juntando à nossa volta diferentes grupos profissionais, diferentes serviços do hospital, mantendo sempre a calma. Eu acho isso muito importante o que a Cláudia disse, mantendo a calma e transmitindo segurança às pessoas. Isso é fundamental. A nossa equipa, mas
mostrando o caminho à nossa equipa e aos doentes mesmo, porque continuamos a ter doentes a faltar com medo de vir ao hospital, e esse exemplo mostrando que não têm que ter medo, que é muito importante que venham ao hospital, que não deixem para mais tarde, que não esperem pelo desaparecimento total da pandemia, porque isso vai ser nefasto para a sua situação crónica, e portanto é muito essa liderança pelo exemplo que a Cláudia falou e que eu acho que faz todo sentido nesta altura. Sim. Temos que terminar, já passámos 10 minutos da hora da nossa hora. Eu queria só fazer aqui um resumo. Obviamente que o home office é um caminho que está aí à nossa frente, portanto é algo que veio para ficar, mas é algo que eu acho que entendemos aqui os quatro, que não é obrigatório e muito menos deve ser imposto. Portanto, acho que os hospitais têm que criar esse caminho e têm que as equipas também tornar o teletrabalho seu e construir as dinâmicas de trabalho dentro daquilo que são os seus objetivos também, não é? Enquanto equipa e enquanto a liderança e a missão do próprio hospital. Portanto, acho que estamos todos com um novo desafio, não é tudo desconhecido, precisamos de avaliar o impacto que esta descentralização tem tido, nomeadamente na relação laboral, da relação entre o empregador e o empregado. Há novas oportunidades aqui que podem ser exploradas, nós não falámos muito nisso hoje, mas podem ser trazidas a outras áreas que isso já existe e podem ser trazidas também para a área da saúde, no ambiente de trabalho e na cultura das organizações. O Xavier focou muito esta questão, que é muito importante, o vestir a camisola e a cultura das organizações, a missão e os valores, o negócio do hospital, não é? Foi focado aqui também pela Lília, a manutenção e a mostrar aqui o caminho para manter o negócio. É importante também avaliarmos o impacto destas novas realidades nessa parte. Aqui na parte administrativa, muita relação pessoal e do trabalho de equipa, portanto temos que manter o trabalho de equipa, como é que o fazemos, isto é importante, e o desenvolvimento das competências pessoais, as tais soft skills, não falámos, mas falámos das competências pessoais, não é? Portanto, a equipa é tão mais forte quanto melhor se conhecer, e isso não se pode perder de todo com o teletrabalho, e acho que há muitas experiências, ou já temos experiência para desenharmos novos processos para essa parte e definirmos indicadores que nos deem alguma segurança. Portanto, queria agradecer, não sei se foi um bom resumo, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Foi muito bom, Catarina, não acrescento nada. Mas queria agradecer mais uma vez à organização deste webinar, à Organização Nacional de Acreditação, à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, à Health Branding and Business, e mais uma vez também agradecer o patrocínio da Imparte Saúde, que também participou. Portanto, queria também então agradecer agora a palavra pública, agradecer ao público pelas questões que foram colocadas e contribuíram para a excelência deste webinar, e apelo à divulgação dentro dos vossos contactos dos próximos webinars desta sessão. Portanto, o próximo será no dia 30 de junho, com o tema Residência Médica, da Emergência à Prática. É um tema muito especial no Brasil, creio eu. Portanto, terça-feira, dia 30 de junho, às 12 horas no Brasil e às 16 horas aqui em Portugal. E tenho ainda só 2 recados para sublinhar e depois podemos ir, que quer dizer que todas estas sessões estão a ser transmitidas ao vivo no YouTube da ONA e no Facebook, e no canal no Facebook e no canal YouTube da APA, e que estes mesmos canais também ficam disponíveis, nestes canais ficam disponíveis as gravações para quem quiser assistir posteriormente. Muito obrigada a Cláudia, Lília e Xavier pela vossa participação, por terem sido honestos e transparentes connosco, porque acho que o líder também tem esta obrigação da transparência e de mostrar o caminho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, nós. Boa tarde. Boa tarde.